O Senhor está voltando e brevemente estaremos na glória com Ele. Aleluia. Ministério de louvor. Vamos começar a adorar o nosso Deus.
do versículo 25. Aleluia. Mateus 6, a partir do versículo 25. Amém? Amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os enfermos, porque todas estas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal, em nome de Jesus. Podem se assentar, igreja. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de hoje já começa aqui no versículo 25, dizendo para cada um de nós não andarmos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Eu não tenho nada na minha dispensa, eu não tenho como fazer nada, minha família está passando necessidade, eu estou passando necessidade. Mas a palavra de Deus diz assim: olha as aves, olha a erva do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. E quando eu olho para essa palavra aqui, eu entendo no meu coração, como dizia no versículo 33, que até foi falado hoje de manhã: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas que são necessárias para nós, e quando estivermos aqui, será acrescentado. Oh, glória a Deus! Será acrescentado. Foi até a diaconisa Verônica que falou mais cedo. Só que estão invertendo esse versículo 33 aqui. Estão buscando primeiro as acrescentadas aqui, colocando como prioridade, e depois, quando tiver um tempo, eu busco o reino, eu busco a justiça de Deus. Mas nesta noite, igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, buscar primeiro aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a direção para mim e para a vida de cada um de nós que estamos aqui. E a Ele seja dada a glória, e a Ele seja dada toda a majestade, porque Ele pode prover o que nós necessitamos hoje, neste exato momento, conforme a tua vontade e o teu querer. Porque a própria palavra de Deus diz aqui: vestirá muito melhores a cada um de nós. Sabe por quê? O Senhor nos ama. E se Ele nos ama, nós temos que buscar a Ele. Sim, não é fácil você olhar que você está precisando de algo assim, no momento. Não é fácil. Quem não passou aqui, de repente não tem nada. O filho pede R$1 ou pede um pão e não tem como dar. Sim, acontece. Pode acontecer com cada um de nós. Mas nós temos que ter convicção no nosso coração que temos um Deus que é sobre todas estas coisas. E se temos um Deus, Ele há de prover no momento certo. Porque o que é de testemunho contado neste lugar, que mesmo desempregado, o Senhor proveu, mesmo sem nada, o Senhor trouxe, mesmo sem nada, o Senhor abençoou. Então, se temos um Deus que abençoa, vamos crer e botar em prática tudo aquilo que o Senhor tem apresentado para nós. Porque sabe o que acontece? Nós podemos ter o melhor salário, o salário almejado por cada um aqui, de 6, 8, 10 dígitos na sua conta, mas de nada adianta se não tiver Deus na tua vida. Você vai viver bem, o que pode te oferecer, como Salomão viveu, mas se Deus não estiver na direção, se Deus não estiver à frente, você é só mais uma pessoa rica neste lugar. Mas nós temos a melhor riqueza nesta noite, que é o nosso Senhor Jesus. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus, e oremos ao Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, poderoso Pai, graças te dou nesta noite, Pai,
Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Tu tem todo o poder, tu tem toda a honra, toda a glória neste lugar, Senhor. A cada dizimista, ofertante da tua casa, a cada um, Senhor, que prestará culto a ti desde quando chegou, Senhor, já está prestando, Senhor. Desde quando chegou, o Senhor está prestando o seu melhor nesta noite, Pai, para ti, Senhor, que se faz presente neste lugar, Pai. A tua palavra diz, Senhor, nem a erva do campo, nem as aves do céu, Senhor. O Senhor cuida de todos. Imagine a cada um de nós que aqui estamos, Senhor. O que o Senhor pode fazer se nós te buscarmos, se nós verdadeiramente ou crermos que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, nesta noite, Pai, eu peço a ti, Senhor, a cada um que está desempregado neste lugar, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Senhor, mas que também venha entender que o Senhor está à frente de tudo, Pai. Que o Senhor está à frente de cada batalha, cada luta, e o Senhor está neste lugar. Então, Senhor, em nome de Jesus, toma a tua igreja e cada dizimista ofertante da tua casa, venha louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Enquanto você vai estar ofertando na casa do Senhor, eu gostaria que a igreja assistisse o solo. A jovem Adriele vai estar assim fazendo o solo nessa noite. Você vai continuar adorando ao Senhor Jesus com o seu dízimo e a sua oferta nessa noite. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podemos sentar. Gostaria de deixar para a meditação dos irmãos em Mateus 14, versículo do 25 ao 31. Conforme hoje eu estava lendo, né, esse capítulo, estudando um pouquinho, eu estava observando, essa passagem eu gosto muito, e Deus tocou assim no meu coração para estar trazendo para a igreja, para falar mais ou menos sobre o Pedro, os discípulos que estavam ali no barco, sobre fé. Pedro, quando Pedro estava na embarcação, né? E aqui na passagem, no decorrer, vai falar que o mar estava muito agitado. Eu imagino, para quem é militar, marinheiro, né, já ficou embarcado, eu não consigo assim, imaginar 100%, mas eu 90% assim, eu consigo imaginar o quanto terrível deve ser o mar agitado, o breu que é, porque no mar dizem, né, que você não enxerga um palmo na sua frente. E eu me coloquei ali nessa situação ali de Pedro, dos discípulos, e conforme eu fui lendo, né, mais à frente, Jesus vai ao encontro deles e Pedro, eles se assustam, né, todos eles, os discípulos, e eles perguntam, quem é que está aí? Na verdade, eles acham que é um fantasma, né? E eu fiquei lendo e tudo mais, e Jesus responde, não, sou eu. E Pedro fala, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. E Pedro foi, não, Pedro esperou Jesus falar, vem Pedro. E eu observei, né, ali a fé de Pedro, e conforme ele começou a caminhar, ele deu alguns passos e logo afundou. E eu vi, né, no decorrer dessa mensagem, e eu achei muito interessante que quando Pedro, Jesus, entra no barco, Jesus ele não fala com Pedro, Pedro, parabéns, você conseguiu dar alguns passos. Pedro fala, homem de pequena fé, né? E nesse versículo, né, eu gostaria de deixar para a meditação da igreja, que independente do que você esteja passando, eu sei que às vezes é difícil a gente ter fé, a gente olha em volta, às vezes é muito problema do dia a dia, e às vezes parece que os problemas do dia a dia, né, tanto na nossa vida material quanto espiritual, parece que às vezes deixa a gente até cego, a gente às vezes não consegue ver com quem é que está no controle da nossa vida. E eu gostaria de deixar hoje para a meditação de vocês, dos irmãos, que a fé
ela move montanhas. Você crendo em Deus, porque ali Pedro, ele acreditou, mas a fé dele não foi suficiente, não foi o suficiente para manter ele ali. E Deus, Jesus, ele não quer que a gente tenha fé assim de pequenos, aqui eu tenho fé, eu não tenho, de uma fé pequena. Não, Deus quer que a gente tenha aquela fé que vai mover montanhas, que vai fazer a gente resolver esses problemas. E eu gostaria de deixar isso para a meditação dos irmãos, que nós temos um Deus que é capaz de fazer tudo. Não duvide. Se você está com algum problema na justiça, alguma coisa que você acha impossível diante de Deus, isso para Deus não é nada. E eu gostaria de deixar para a meditação esse versículo. Aleluia! Aleluia!
pé nessa noite, estaremos louvando ao nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu gostaria de apresentar aqui o irmão Josemar Salacais, com seu filhinho. Josemar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa casa ama você. Vou colocar aqui a Adriana, mas a Adriana é de casa, né? Está conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus nessa noite. Pode ficar no nome do Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando uma luz, seus rastros em direção à porta. Só alguém que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só alguém que eu vou abrir para o Senhor entrar.
eu não tenho esse poder. Se eu pegar o sangue de qualquer animal e tentar limpar as suas vestes, eu não vou poder limpar, porque não tem poder. Mas o sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz, no meu e no teu lugar, ele tem poder para transformar a tua vida, transformar a tua casa, transformar o teu eu, para tirar toda impureza, tudo aquilo que está escondido debaixo do tapete, ele vai tirar e vai limpar. Tudo aquilo que está desconcertado, ele vai consertar, porque o poder do Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E você pode levantar suas mãos e agradecer por esse sangue e dar mais uma salva de palmas para ele e agradecimento, porque o sangue dele tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pastor Marcos, está se entregando o nosso pastor nas mãos do Senhor com a palavra de Deus nessa noite. Todos os irmãos da paz do Senhor, amém? Um culto abençoado, um louvor maravilhoso, onde nós podemos adorar ao Senhor, abrir o nosso coração, sentir a presença do Senhor. E todos aqui que moram no céu. Toda a tua mão, estende a tua mão para cá, vamos estar orando e intercedendo em prol da vida do nosso pastor, para que ele venha trazer a mensagem nesta noite em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, já te damos graça, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Ó Pai eterno, Deus Santo, te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome. Ó Pai, queremos continuar a glorificar, ó Deus, através da tua palavra. Por isso, ó Pai, use o teu filho com poder e grande glória, e não venha ser ele, ó Pai, mas o teu Espírito usando os seus lábios para o nosso coração, para aqueles que estão nas lives, nos ouvindo, ó Deus, tome em tuas mãos, fala conosco nesta noite, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Eu sempre me emociono quando o Ministério do Louvor canta esse hino, porque eu fico imaginando, o momento da ceia e o momento do louvor, e a gente canta esse louvor, eu fico imaginando como vai ser chegar lá no céu e olhar o Senhor. E a gente não tem ideia, né, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. E eu vejo o livro do Apocalipse, João dizendo, né, que ele olhou e viu, e seus olhos eram como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã, o rosto dele brilhava como o sol. Eu fico assim, a gente está chegando lá. Daqui a pouco nós vamos estar lá. Vem você crê isso? Glória a Deus! Então me emociona muito louvar a Deus por esses hinos, são hinos maravilhosos, né, que expressam a nossa esperança eterna, irmão. Se nós estamos aqui, é porque temos essa esperança. Amém, querido? Vamos então à palavra de Deus, primeiro livro de Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Vai estar aí no telão para quem quiser acompanhar daqui a pouco. Mas nós vamos adiantar essa leitura. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Vamos tomar nossos assentos. Nós tivemos na semana passada aqui uma conferência abençoada, conferência do Novo Nascimento. O Senhor colocou em nosso coração de estar trabalhando esse tema esse mês de junho, né? Perguntaram se tirava, deixava. Então deixa aí, a gente vai estar trabalhando esse tema aí abençoado, né? É um tema que não se esgota com facilidade, e nós temos o prazer, né, de ter experimentado esse novo nascimento e de poder gozar vitória no nome de Jesus. Muito bem, queridos, esse texto ele nos fala que a todos quantos o receberam. Ele está falando que receber o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador em nossa vida. E a esses que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
O que nós entendemos aqui é que ser filho de Deus, nascer de novo, não está no poder do homem, não está no poder da carne, porque esse poder é dado a quem? Aos que creem. Portanto, a fé, nós falamos aqui na semana passada, e vamos continuar esse tema hoje. A fé, ela é o portal de entrada no reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus por meio da fé. Nós somos perdoados pelos nossos pecados por meio da nossa fé no Senhor Jesus. A todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você não tem esse poder em você. Você precisa receber de Deus esse poder do novo nascimento, da nova criação de Deus. Os quais, ele diz assim, aos que creem no seu nome. Então, esses que o receberam, creem no seu nome e pela fé recebem este poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda, Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa é uma verdade. Nós não podemos agradar a Deus sem a fé. Não podemos nos tornar nova criatura sem a fé. Não podemos ser salvos sem a fé, irmãos. Porque a fé é o portal de entrada, é a porta de entrada no reino de Deus. Então, nós vamos recordar algumas coisas que falamos na semana passada, mas fica para reforçar o nosso conhecimento. Então, a expressão aos que creem no seu nome, na verdade, implica uma condição para alcançar o reino de Deus. Qual a condição para alcançar o reino de Deus? O novo nascimento. A fé. Crer no nome do Senhor. Então, não é qualquer fé também. Eu preciso crer no Senhor Jesus. Eu preciso crer e ter uma fé baseada em Cristo. Não pode ser uma fé na igreja. Não pode ser uma fé na denominação. Não pode ser uma fé no pastor. Não pode ser uma fé no líder. Não pode ser uma fé no meu pai, na minha mãe, na minha família. Não, a fé, ela deve ser no Senhor Jesus. Essa fé em Cristo que nos leva a conquistar vitória no mundo espiritual. Que nos leva a recebermos esse poder de sermos nova criatura em Cristo Jesus. A palavra fé no grego é pistis, que significa fé mais fidelidade. Então a fé, ela é o firme fundamento, mas ela é também uma continuidade desse firme fundamento em obediência, em submissão a Deus, em obras da fé. Porque a fé sem a obra é o quê? É morta. Então eu não posso ter uma fé que simplesmente acredite e diga. Eu preciso ter uma fé que entrega tudo a Deus. Eu preciso ter uma fé que obedece. Essa é a fé. Então nós vamos entender aqui uma coisa. No dicionário Primeirão, é um dicionário na internet, eu busquei ali no Google, e a definição 2, que é a definição religiosa da palavra fé, diz assim: sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas. Essa é a definição do dicionário da língua portuguesa. Porém, querido, fé no grego, essa fé, ela, no sentido original da palavra, não é isso. Não é apenas um acreditar ou um conjunto de sentimentos, né, que determinam determinadas coisas que eu acredito ou não acredito. Não, a fé não é isso, tá? Então, no grego, esse sentido original da palavra leva a gente a entender que fé não é apenas um acreditar, como as pessoas dizem por aí. Todo mundo acredita em Deus, e a Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus, irmão, e crê, e estremece. Então, nós podemos entender o seguinte: se o diabo acredita e estremece, então a fé que salva, a fé que transforma, a fé que me leva ao novo nascimento, não é simplesmente um acreditar, senão o diabo também experimentaria isso. Não, essa fé, ela é muito mais do que isso. O dicionário Vini, é um dicionário exegético expositivo da Bíblia, Vini, ele diz o seguinte: fé é uma persuasão firme, uma convicção inabalável, lealdade,
fidelidade, produzindo pleno conhecimento da verdade de Deus, que leva a uma entrega total a Ele, uma conduta irrepreensível, inspirada, toda ela nessa entrega. Então nós podemos entender o seguinte: a fé, ela é um firme fundamento, mas ela não é simplesmente um acreditar. A fé, no sentido original da palavra, ela leva você a produzir frutos. Amém? Diga comigo: a fé produz fruto ou frutos. A fé, irmão, ela é algo dinâmico. A Bíblia diz: acrescentai a vossa fé, operai a vossa fé. Então a fé não é algo parado, está ali estagnado, eu acredito, pronto, acabou. Se você fizer uma pesquisa aqui no bairro, for de casa em casa, e perguntar para as pessoas: você acredita em Deus? Você vai ver que quase que 100% das pessoas vão dizer para você: eu acredito em Deus. Então, não é essa fé que muda a gente, não é essa fé que transforma, não é essa fé que daqueles que creram no Senhor, receberam a Cristo e foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Não, senão todo mundo seria filho de Deus. E a Bíblia diz que não é bem assim. Quem é filho de Deus, pastor? Filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Filho de Deus é aquele que obedece à palavra de Deus. Filho de Deus é aquele que não anda mais na prática do pecado, mas ele vive na direção do Espírito Santo. Então, filho de Deus, João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Então, se aquele que anda na prática do pecado é do diabo, então nem todo mundo é filho de Deus, porque as pessoas vivem no pecado, e se elas vivem no pecado, elas são filhos do diabo e não filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem abandonou o pecado e vive em santidade. Vive para agradar a Deus, vive para fazer a vontade de Deus, vive para Deus exclusivamente. Entenda, a minha forma, os meus pensamentos, eles não estão alinhados de Deus. Tudo que eu penso está diante de Deus. Tudo que eu falo está diante de Deus. Tudo que eu vejo está diante de Deus. Tudo que eu faço está diante de Deus. E isso é fruto da fé, porque a fé gera lealdade, a fé gera fidelidade. Nós poderíamos dizer, então, que sem fé não se pode agradar a Deus. Vamos então trocar a palavra fé pela palavra fidelidade. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Porque muitas pessoas têm dito e professado uma fé, mas não têm vivido essa fé, não tem inspirado essa fé, não tem operado essa fé. Então nós entendemos que essa pessoa não pode agradar a Deus. Por quê? Porque ela vive na prática do pecado, ela vive dominada pelos seus desejos, ela vive para si mesma. Então vamos entender isso aqui, irmão, vamos separar as coisas. A fé, ela é uma firme convicção, como diz em Hebreus 11, é um firme fundamento, a certeza, a convicção plena, mas é também uma fé que gera procedimentos, que gera frutos, que gera comportamentos. Então, se o meu comportamento não condiz com a fé que eu professo, essa minha fé é uma fé falsa, é uma fé mentirosa. E a Bíblia diz ainda de pessoas que naufragaram na fé, pessoas que deixaram de andar sobre as águas, como a Adriele pregou aqui, andar sobre as águas, começaram a afundar e naufragaram na fé, não continuaram. Então nós precisamos estar atentos a esse assunto, porque é um assunto de suma importância para a nossa vida espiritual, para andar em vitória em Cristo, para conquistar o mundo espiritual, a nossa vitória, irmãos. E, por fim, a vida eterna. Porque esse é o nosso objetivo final, amém? Nós cantamos aqui: Maranata, o noivo vem, eu estou preparado, já coloquei as vestes brancas, estou aguardando o Senhor, estou aguardando o noivo, mas não podemos aguardar o noivo tendo uma fé falsa, vivendo uma fé falsificada. A nossa fé deve ser uma firme convicção, deve ser uma fé de fidelidade e lealdade, deve ser uma fé que produz um conhecimento prático de Deus no dia a dia, por meio da oração, do estudo da palavra. Deve ser uma fé de entrega total a Deus, como aquela que Abraão teve. E por isso Abraão é nosso pai na fé. Qual era a
prioridade na vida de Abraão? O que Abraão mais amava? Eu vou dizer assim: prioridade é aquilo que está em primeiro lugar na sua vida. O que estava em primeiro lugar na vida de Abraão? Claro, tirando Deus. O que é mais importante para você aqui nessa terra? Pensa aí. Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser algum bem material que você tem aqui na terra. Essa será a sua prioridade aqui. A pessoa que você mais ama, a coisa mais preciosa que você possui, ela sempre vai ocupar o lugar da sua prioridade. A sua preocupação maior vai estar: e pastor, eu não sei bem ao certo o que é a minha prioridade. É simples. Para que você, em que você gasta mais o seu tempo fazendo? Essa é a sua prioridade. Esse é o seu maior bem. Qual é a pessoa que, ou então, qual é a pessoa que ocupa os seus pensamentos 24 horas por dia? Essa pessoa com certeza vai ser a sua prioridade. Pode ser marido, esposa, filho, mãe, pai, pode ser. Cada um de nós aqui tem uma prioridade. Na vida de Abraão, a prioridade na vida de Abraão era Isaac. Sabe por quê? Abraão tinha já avançado em anos, 75 anos, quando Deus fez a promessa para ele. E Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ele esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Ele já era um velho, ele já era idoso, a esposa dele já havia cessado o costume das mulheres, a Bíblia usa essa expressão, ela não podia mais gerar filhos, era seca, mas Deus diz que dentro de um ano, quando o anjo visita Abraão pela última vez, lá em, se não me engano, Gênesis 18, visita ali Abraão, e Sara ri, ela diz, e o anjo pergunta para ela: por que você riu? Ela disse: não ri, você é grata, mas daqui a um ano eu vou voltar aqui, e você vai dar à luz um filho, o filho da promessa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então o anjo se afasta, o Senhor se afasta, e então tem toda aquela história de Ló, Sodoma e Gomorra. Mas a questão é que Deus cumpriu a sua promessa. Você imagina um homem de 100 anos tendo o seu primeiro filho, e ele criava aquele filho, irmão, como, meu Deus, uma taça de cristal. E aí aquele menino entra na adolescência, na puberdade. Deus fala assim, certo dia, né? O tempo passou, ele está na puberdade. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, Senhor, pega o teu filho, teu único filho, sobe ao monte que eu vou te mostrar, e você vai oferecer o seu único filho Isaac em holocausto. Sabe o que é holocausto, irmão? Matar e queimar. Quem vai fazer o sacrifício? Você, Abraão. Você vai pegar a sua prioridade e vai sacrificar para mim no holocausto. Sabe o que Deus estava fazendo, irmão? Deus estava provando Abraão. E muitas das vezes Deus pede para nós aquilo que nós mais amamos. E Ele prova o coração do homem, Ele prova o coração do cristão. E naquele momento, quando Deus pede Isaac, o que Deus queria e que Abraão fez, é que Deus deixasse de ser a sua prioridade para ser exclusivo na vida dele. Porque no momento que ele oferece Isaac em sacrifício, Deus não era mais uma prioridade na vida dele, Deus era o tudo dele. Deus agora é o tudo. E a pergunta que Deus te faz nessa noite: Deus é o seu tudo? Deus é o seu tudo? E você vai dizer: amém, pastor, Deus é o meu tudo. E talvez você esteja com uma atitude semelhante àquela de Pedro, que disse para Jesus: eu vou até a morte pelo Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Mas quando o Senhor Jesus olha para esse Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Porque dizer, falar, é muito fácil, irmão.
Mas quando Deus pede, quando Deus toca naquilo que você mais ama, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é murmurar, reclamar, dizer que Deus nos abandonou e questionar Deus, dizendo: por que, Senhor? O Senhor permitiu isso ou aquilo? Mas a fé é madura, a fé que está perfeita em Deus, ela não questiona Deus, ela entrega totalmente todas as coisas a Ele. Você entende isso nessa noite? Amém? Você deve olhar para dentro de você nessa noite e questionar, não a Deus, mas questionar a sua fé. Questionar quem você é por dentro de você. Preste atenção, irmão. Essa fé, ela leva você a uma lealdade, uma fidelidade inquestionável. Sabe aquele negócio do quartel? O cara recebe a ordem, ele nem pensa que vai fazer. Hoje não é mais assim, né? Hoje não é mais assim. E nem nunca foi assim. Mas houve um momento em que as pessoas eram muito manipuladas. Hoje as pessoas estão pensando mais um pouquinho, né? Ordem absurda não se cumpre, é isso. Mas muitas pessoas recebem determinada ordem e cumprem sem pensar até. Com Deus devemos ser assim. Eu devo obedecer tudo que está na Bíblia Sagrada sem questionar. Isso é fé, irmão. A fé que me leva a uma fidelidade, a uma lealdade tal que eu estou disposto a entregar totalmente a minha vida a Deus. Você entendeu? Diga amém. E talvez para que você faça a vontade de Deus, você tenha que desagradar algumas pessoas. Talvez para você fazer a vontade de Deus, você tenha até que se separar de algumas amizades. Talvez para você fazer a vontade de Deus, você tenha que mudar a sua concepção de vida, a sua forma de pensar, de agir, de se vestir, enfim, toda a sua vida. Você deve estar disposto a mudar, a entregar no altar de Deus, sem pestanejar, sem questionar. E isso, irmãos, vai levar você a um relacionamento com Deus. Porque depois disso, Deus olha para Abraão e diz assim: por um acaso, eu ocultaria alguma coisa ao meu amigo Abraão? Então eu posso entender que essa fé que me leva a uma fidelidade, que me leva a lealdade, que me leva a entregar tudo a Deus, me faz amado do Senhor, me faz amigo de Deus. Eu preciso entregar, eu preciso deixar, eu preciso sacrificar algo. Sim, Senhor, estou pronto para fazer, eu estou pronto a entregar, eu estou pronto a dar, eu estou pronto a negar a mim mesmo para fazer a vontade dele. E isso é a fé que salva, a fé que transforma, a fé que regenera, a fé que se aproxima de Deus. Essa fé produz um conhecimento da verdade de Deus. Mas não é um conhecimento teórico, intelectual, não. Deus passa a ser seu amigo. Aí Deus está querendo destruir Sodoma e Gomorra. Ele diz assim: não, peraí. Antes de executar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, eu vou descer e vou conversar com meu amigo. Você é amigo de Deus? Deus te visita. Deus vai na tua casa buscar você. Deus vai conversar contigo. Irmão, nós precisamos desenvolver uma fé que nos leve a uma fidelidade, que nos leve a uma entrega total, que nos leve a uma amizade, que nos leve a um relacionamento, ao conhecimento de Deus, em que Deus vai falar com a gente, e a gente vai falar com Deus, e o Espírito Santo vai começar a guiar a sua vida, vai começar a direcionar você. Deus era agora aquele que deve para falar com Abraão, como meu amigo, diz Deus. Agora, Deus não é amigo de qualquer pessoa. Deus é amigo daquele que tem fé. Deus é amigo daquele que é fiel. Deus é amigo daquele que conhece o Senhor e que o Senhor conhece. E então aí vai gerar uma entrega total, e aí nós temos uma amizade.
Você entende que Deus é amigo daquele que se entrega? Amém? Você está disposto a se entregar para o Senhor nessa noite? Pastor, eu vou deixar tudo, eu vou deixar pecado, eu vou deixar as coisas ilícitas, eu vou deixar tudo para trás, eu vou entregar minha vida a Jesus. Esse é o primeiro passo para você se tornar um amigo de Deus. E é o primeiro passo para que você receba de Deus o poder de ser feito filho dele, receber uma nova natureza em Cristo Jesus. Não é só levantar a mão e dizer eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e você é gerado nova criatura. Não, irmão, é por meio da fé. É pela fé. Por isso tem culto aqui que eu nem faço apelo. Tem culto que a gente sempre deve fazer, mas tem culto que não faz. Por quê? Porque é pela fé. Se a pessoa ouve a palavra e acredita, irmão, Deus é poderoso para transformar essa pessoa numa nova criatura. Não é apelo, não é liturgia de culto, não é o hino cantado depois, não é o apelo. Deus vai fazer gerar dentro dessa pessoa, dentro desse amigo de Deus, vai gerar uma nova natureza, é nova criatura, amigo de Deus. Você pode dizer amém nessa noite? Então devemos lembrar que a fé é o portal. A fé é a porta, irmão. Se você não crê dessa forma, se você não for leal, se você não for fiel, se você não fizer uma entrega total a Deus, se você não for obediente, se você não faz a vontade de Deus, então não adianta, você nem entrou no reino de Deus. Cara, tu pode ser crente há 50 anos. Se você nunca entrou pelo portal, pela porta da fé, se você nunca entregou tudo a Deus, se você nunca fez uma entrega total, se você vive dentro da igreja, tem pessoas que vivem dentro da igreja brigando com Deus toda hora, questionando a Deus, murmurando contra Deus, dizendo Deus não fez isso para mim, Deus permitiu isso na minha vida, está vendo a vida do outro é assim, a minha vida está uma desgraça, a minha vida não sei o quê. Querido, para de murmurar e vem pelo portal da fé e torne-se um amigo de Deus e não alguém religioso, questionador, murmurador, porque nós devemos nos lembrar dos judeus de Israel no deserto. Morreram toda uma geração caminhando 40 anos pelo deserto, porque não romperam a porta da fé, não entraram pelos portais da fé, simplesmente creram, atravessaram o mar vermelho, mas não atravessaram o portal da fé, morreram no deserto. Ficaram dando voltas no deserto, 40 anos dando volta, e não entraram na terra prometida. Muita gente, no dia do arrebatamento, se não se converter agora, se não entrar pelo portal da fidelidade, da obediência, da entrega total, não vai subir o arrebatamento da igreja. Você me desculpa, mas eu não encontrei na Bíblia ainda os deixados para trás subindo depois. Eu não tenho um texto bíblico que prove que os que ficaram para trás vão subir, a menos que sejam judeus. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e disse: remanescente será salvo. E esse remanescente será salvo. Mas se você não é judeu, é bom você se preocupar em subir na primeira ressurreição. Sobe no arrebatamento. Ou então esquece. Porque a única garantia de salvação após o arrebatamento é para os judeus que ficam ali. Se você não é judeu, pastor, mas tem um filme no cinema, tem um livro, deixados para trás. Querido, eu não tenho nada com isso. Eu respeito a fé das pessoas, mas a fé que salva, a fé que conta, é a fé bíblica. E se eu não tenho texto bíblico para comprovar isso, então ou você acerta a tua vida com Deus agora, ou você decide ter fé, ser fiel, obediente, entregar-se totalmente. Você vai ter esse conhecimento de amigo de Deus, ou então, querido, você esquece. Porque você quer viver amigo de Deus, mas amigo do pecado. Você quer ser amigo de Deus e ao mesmo tempo comer do mundo.
Não, essa forma que você estabeleceu para viver, ela não agrada a Deus e isso não garante salvação para você. Então a gente precisa começar a pensar em se entregar para Deus de verdade, abandonar toda sorte de pecado. Eu preciso pensar em mudar a minha forma de viver, de agir, de pensar, de falar. É como o salmista Davi disse: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Se a minha meditação, o que eu falo, a minha vida do dia a dia não agrada a Deus, então essa minha fé, ela é falsa. Eu preciso agradar a Deus, porque a partir do momento que eu recebo Jesus, que eu creio nele dessa forma, então ele me dá poder para ser filho de Deus, para me tornar filho de Deus, porque nenhum homem pode se tornar filho de Deus. Você entendeu? Diga amém. Eu queria que você lesse comigo outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 2, versículo 1 em diante. Está aqui no telão. Está dando para enxergar aqui? Vocês estão vendo? Quem está vendo faz assim, não. Então dá para todo mundo ver, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas vamos ler até o 6, pode passar. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Vamos lá, mais um. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha esse texto. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ele começa dizendo o seguinte: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos, mas fomos vivificados. O que é vivificar, irmãos? Dar vida. Não é isso? Eu estava morto. Alguém me vivifica, você me dá vida. Eu deixo de estar morto nas ofensas e pecados. Então Cristo nos libertou para nós não vivermos em ofensas contra Deus e pecados contra Deus. Nós temos que viver em santidade de vida. Você entende isso? E que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Irmãos, nós andávamos segundo o curso do mundo. Nós andávamos, olha aí no versículo 2, acompanha na sua Bíblia aí. Acompanha na sua Bíblia. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então qual é o problema aqui? O problema aqui é de pessoas que vivem segundo os seus pensamentos, segundo os desejos da sua carne, vivem pecando e são por natureza filhos da ira. O problema do homem sempre foi a natureza dele. Porque por natureza nós somos o quê? Pecadores. Então nós precisamos mudar essa natureza. É disso que fala o novo nascimento. O novo nascimento é uma mudança de natureza. Amém? Olha só. Você pega a mosca e bota ela no jardim florido. Pega a mosca e bota ela no jardim florido. O lixão pode estar longe, irmão. A podridão da carne pode estar longe. Ela vai deixar as flores e vai correndo lá
para carne estragada no lixão. Você pega a abelha e inverte, bota ela lá no lixão. Ela vai, né, e vai lá até as flores, porque ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o pólen para produzir o mel, porque a natureza dela é de abelha. Você entende isso? Agora, o problema do homem é a natureza de Adão que está nele. Essa natureza pecaminosa que está nas pessoas que nasceram nesse mundo, de um primeiro nascimento. Por isso que Jesus falou: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemo ficou assim: mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe, vou nascer de novo? Eu vou nascer outra vez, já sendo velho? Ele não entendeu. O que é nascido da carne é carne, irmão. O que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento pela fé em Cristo Jesus é um nascimento espiritual. É uma mudança de natureza. Você recebe uma natureza completamente nova. Então não adianta você dizer que é de Cristo, que acredita em Deus, se você continua fazendo as coisas que a velha natureza fazia. Porque Paulo diz aqui o seguinte: nós andávamos segundo o curso desse mundo. A gente andava nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Então a gente era o quê? Filho da ira. Porque todo pecado acende a ira de Deus. Qual é a reação de Deus diante do pecado? A reação imediata de Deus: a ira. Porque Deus é santo. Hoje se prega muito o Deus de amor. E Deus é amor. Mas não está sendo pregado, ou não está sendo lembrado por algumas pessoas, que Deus é também santo. E que é fogo consumidor. Quando Deus é um fogo consumidor? Quando Ele está diante do pecado. A ira de Deus se acende. Então a gente precisa entender isso aí. Eu não posso ser um filho de Deus, viver na prática do pecado imitando a Deus. Eu tenho que mudar a minha natureza. Eu preciso receber de Deus uma nova natureza. Eu queria falar um pouco disso aí. Em Romanos 5, versículo 12, a gente vê esse problema aí da natureza de Adão. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Adão, ele é na verdade cabeça de raça. Todo mundo que vem de Adão é igual a ele. Porque nós não produzimos pessoas semelhantes a nós? Nós não fazemos pessoas parecidas com a gente? Cachorro gera cachorrinho, parecido com cachorro. O gato, gatinho, parecido com o gato. O macho, o pai ou a mãe dele. Nós somos uma mistura genética dos nossos pais. Nós nos parecemos com ele. Uns parecem mais com o pai, outros parecem mais com a mãe, outros parecem mais com o tio, com o avô lá atrás. E olha, igualzinho a tia Emercina, que era lá da terceira, quarta geração lá atrás. Olha, igualzinho ela, olha atrás. Você nem lembrava mais como era a tia Emercina. Mas veio um netinho, bisneto, tataraneto, que tem a cara da tia Emercina. Ele é genética. Nós produzimos pessoas parecidas com a gente. Em algum dado momento da sua genética, alguém apareceu com você lá na frente, talvez. Ou agora. Né? Então, a gente tem isso aí. Então, Adão, ele passou a gerar. Deus criou Adão para gerar pessoas como ele. Como era Adão antes do pecado? A imagem e semelhança de Deus. O que Adão ia gerar? Pessoas que seriam a imagem e semelhança de Deus. Esse era o plano original de Deus, a princípio. Mas Deus sabia que o pecado viria. Ele já preparou tudo. Na verdade, o plano de Deus era que nós fôssemos segundo Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler aí Romanos 3, né, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, irmão. Se o Adão vai gerar pessoas pecadoras, porque ele é o cabeça da raça, todo mundo que descende dele daquela raça vai ser igual a ele, pecador, desobediente. Recebe essa natureza apodrecida, contaminada pelo pecado. Né? Quando Jesus diz a carne é fraca, não quer dizer que ela não tem força, quer dizer que ela está infectada, uma carne contaminada. O original ali, o
sentido original da palavra, não é fraqueza porque não tem força, mas é contaminação por infecção. Astenia, a palavra é essa. E na enfermagem, na medicina, a pessoa que está com isso é porque ela está com febre, porque ela está debilitada, ela está com fraqueza devido a uma doença. Entende, queridos? Então, existem, por exemplo, enfermidades degenerativas, como é o caso do lúpus, né, e outras doenças mais, que vai consumindo as forças da energia da pessoa, o câncer. Então são doenças que eles treinam a força. Doenças que vão enfraquecendo a pessoa, ficando fraca. Uma pessoa com infecção, por exemplo, ela começa a dar febre. Quando você tem febre, você tem vontade de fazer o quê? Você tem disposição para correr? Não. Minha esposa passou mal, ela queria estar aqui hoje, mas ela está mais que tudo. Ela passou a noite acordada, né? Vômitos e indigestão. Então o que acontece? Hoje ela está com fraqueza. Fraqueza nos braços, fraqueza nas pernas. Essa é devido a uma doença, devido a uma enfermidade. Já está bem, está se recuperando, mas não tem força ainda para se levantar. Então, a carne, ela é fraca. Quando Jesus disse isso, está dizendo no sentido de buscar Deus. Porque quando você quer ir para satisfazer a sua carne, vamos para a ceia, ela é forte. Vamos para a festa, ela é forte. Fica acordado até as 3 horas da manhã e não sente cansaço. Para a carne é o máximo. Ela é forte. Forte para fazer o que ela quer fazer. Para buscar Deus, ela é fraca. Você entendeu o sentido? Então, nós fomos gerados com uma carne contaminada pelo pecado. Para buscar Deus, dá sono. Para ler a Bíblia, dá preguiça. Né? Para passar uma noite de oração. Não dá, está muito cansado. Não é isso? A carne logo luta. Ela não quer buscar a Deus. Ela é doente, ela é enferma para se aproximar de Deus que é santo. Mas quando você diz assim, amanhã tem passeio, 3 horas da manhã já está de pé, pulou, tomou banho, já botou a roupa, preparou a mochila, preparou, né, os farofeiros, preparou aquele isopor, né, um franguinho assado que vai voltar nessas horas. Então, na verdade, a carne, ela é forte, irmão, para não buscar a Deus. Ela diz o seguinte, o Espírito está pronto. Ou seja, é para buscar a Deus? Estou junto. Agora! Quer não. Jesus no Getsemane foi orar mais adiante. Deixou Pedro, Tiago e João orando. Quando ele volta, estava nem 1 hora, vocês podem orar comigo. 1 hora, já ter dormido, dá no sono, já está roncando. Jardinzinho fresquinho, não? Aí Jesus olha para eles assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne está doente, não consegue buscar Deus. Então se você começa a ler a Bíblia e não consegue, se você começa a desenvolver uma vida de oração e não consegue, irmão, mata a tua carne, você tem que lutar, cara. Disciplina, comprometimento, aí entra a fé, porque a fé é lealdade, a fé é a fidelidade. A fé é quando você canta e quer receber alguma coisa, você canta assim, quero minha bênção, eu vou receber, cadê alguém? Preciso de uma bênção no poder de Espírito, senão eu não vou sair daqui. Saio quando o Senhor me tocar. Todo mundo sabe. Então, por quê? As pessoas cantam esse hino pensando em quê? Vou receber, eu vou receber, eu vou receber. Só que é uma fé, desculpa, baseada em coisas que eu quero receber. Existe uma fé que está baseada naquilo que eu não quero fazer. Entende? O que leva a gente a desenvolver amizade com o Senhor? É uma fé que me leva a ser fiel a Deus, mesmo que eu não queira fazer aquilo. Mas o problema é a contaminação da carne. É o problema do homem. Sempre vai ser essa natureza que é do Adão. É problemático. Então, a partir de Adão, as que foram gerados seres restituídos à glória de Deus. Em vez de Adão gerar pessoas à imagem e semelhança de Deus, Adão começou a gerar pessoas degeneradas. Adão começa a produzir
reproduzir pecadores. E aí vocês conhecem a história do dilúvio. Como é que essa história termina e Deus dá uma nova chance com Noé. E Noé começa, Noé é pregoeiro da justiça, Noé justo, Noé foi fiel, Noé perseverou. O mundo inteiro estava destituído de Deus no pecado. Noé permaneceu leal, entregou a vida a Deus, ele foi fiel, e aí então ele entra na arca e salva, porque a salvação, irmão, é para quem crê. E tem mais, Noé andava com Deus. Isso quer dizer o quê? Amigo de Deus. Não lembra? Amigo de Deus. Amém? Então, o problema aqui vai de natureza. Jesus, ele vai falar, né, para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não vem pela fé? Sim ou não? Sim ou não? Sim, o novo nascimento vem pela fé. A todos quantos o receberam e nele creu, a estes deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, pela fé, eu recebo o novo nascimento. O problema é, sem o novo nascimento, eu não entro no reino de Deus. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você entende isso, amém? Nós precisamos entender qual a relação de Adão e Jesus aqui, irmão, para entendermos a nova natureza. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, versículo 45. Eu posso fazer igual Paulo aqui hoje? Posso? Posso mesmo? Porque Paulo pegou até meia-noite, hoje caiu da janela dormindo, né? Eu posso passar do horário do culto? Então tá bom, vamos lá. 1 Coríntios capítulo, vocês vão autorizar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro espiritual, senão natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Amém? Somente até aqui. Preste atenção. O primeiro homem foi feito alma vivificante. Perdão, alma vivente. Então Deus fez um boneco, soprou nesse boneco fôlego de vida, e ele teve vida. Esse é o primeiro Adão, que deveria reproduzir conforme a espécie dele, outros, é o cabeça de raça, outras pessoas iguais a ele. E foi o que ele fez. O problema é que no meio do caminho ele pecou. Então ele passa a estar destituído e começa a reproduzir pessoas que também estão destituídas da glória de Deus. Mas Deus, ele cria uma solução. Aliás, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava imolado. Ou seja, antes de Deus criar Adão, Deus já havia criado, né, uma solução para o problema do pecado. Então a Bíblia diz que o segundo Adão, o último Adão, melhor dizendo, ele vem e tem o poder de dar vida. Ele é um espírito vivificante. O primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. O segundo Adão, ele vem para dar vida. Ele vem com o poder de dar a vida, o poder de vivificar, de dar a vida. Mas não é primeiro o espiritual. Primeiro vem o material, o carnal, e depois vem o espiritual. Porque o primeiro homem, Adão, é da terra. O segundo, ele é do céu. E aí acontece o seguinte: nascer de novo, na verdade, no original lá, está dizendo o seguinte: nascer do alto, nascer de Deus. Então Jesus está dizendo que, Nicodemos, você precisa nascer do alto, você precisa nascer do céu, você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer não da carne, porque o que é carne gera carne, mas o que é Espírito vivificante gera homens espirituais. Os pneumáticos. Pastor Marcos, seu homem pneumático. E a comida Verônica é a mulher pneumática. No grego, a palavra espiritual é pneumático. Ou seja, vem de espírito. Então, nós precisamos compreender isso, irmãos. Em Cristo,
Deus está trazendo novamente a vida para a raça humana. Porque o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão é um espírito vivificante. O que Adão não fez, que era reproduzir pessoas em imagem e semelhança de Deus, ele não conseguiu fazer por causa do pecado. Em Cristo, Jesus Cristo vem fazer isso, vem gerar dentro de nós, pelo seu poder, pelo seu sacrifício, pelo ministério de Cristo, ele nos gerou de novo pela palavra. Somos feitos uma nova criação de Deus. Você entendeu? Diga amém? Preste atenção, em Adão você morre, em Cristo você é vivificado. Ele te gera um homem, uma mulher espiritual, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. No mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, versículo 48 e 49, para dar continuidade, diz assim: qual terreno, tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Se você crê em Cristo, Ele te dá poder para ser uma nova criação, não segundo Adão, mas segundo Ele, Cristo. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. Você está entendendo? Amém? Você, quando aceita a Cristo, quando se entrega a Cristo, quando recebe a Cristo, você é feito filho de Deus, como Cristo. Quando Deus olha para nós, irmão, Ele não olha mais para a nossa natureza pecaminosa, Ele olha para nós mediante Cristo. Ele olha e vê em nós o poder do sangue de Jesus Cristo. Ele olha para você e vê Cristo sacrificado, o sacrifício de Cristo. Então, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Pastor, como então que eu nasci como eu sei que eu nasci de novo? Simples. O que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, porque o que está dentro dele é natureza divina, semente divina. Amém? Sabe qual é um dos maiores sinais que você nasceu de novo? Diante da tentação ou diante do pecado, você se entristece, você fica apavorado, você corre, você fica desesperado, ou você fica derrotado, triste, porque você não tem mais alegria em pecar. Se você está lutando com algo que a tua carne quer fazer, mas Deus diz que é pecaminoso, e você sente tristeza, sente combate dentro de você a respeito dessa coisa, sabe o que significa isso? Você é filho de Deus, o Espírito de Deus está em você, e Cristo, como Espírito vivificante, produziu vida dentro de você. Agora o pecado não te domina mais, o pecado não é mais prazeroso, porque antes nós andávamos assim, mas agora nós andamos na luz. Agora nós andamos segundo Cristo. Quantos podem dizer amém nessa noite? Glória a Deus. Em Romanos 8:29 diz: porque aos que tantos conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que antes da fundação do mundo, Deus planejou, Deus predestinou que cada um de nós fôssemos uma nova criação em Cristo Jesus. Então o plano de Deus nunca foi Adão. O plano de Deus é Cristo. O plano de Deus não é Adão, porque Deus sabe, na sua onisciência, sabia que Adão pecaria. Então ele produziu um sacrifício perfeito. Ele produziu um sacrifício para lavar os nossos pecados. Ele produziu um plano de salvação em Cristo. Então hoje em Cristo eu sou vivificado. Por isso que o pecador entra na igreja ou ouve a palavra de Deus, então ele é convencido dos seus pecados, ele entende que precisa de um Salvador. O Cristo ressurreto se apresenta para ele, e ele crê e recebe perdão e recebe nova vida. Agora, irmão, ele não é mais aquela pessoa de antes. A minha carne eu crucifico na cruz de Cristo. Quando Paulo diz que eu já estou crucificado na cruz de Cristo, quer dizer que ele é melhor do que você, ou ele é eu já ouvi isso.
Já ouvi alguns crentes falando isso. Eu ainda vou chegar no nível de Paulo. Querido, se você não estiver crucificado com Cristo, está perdido. Se você não está crucificado com Cristo, você não é salvo. Estar crucificado com Cristo é uma condição de salvação. Porque a sua carne, os seus desejos, os seus pensamentos mundanos precisam estar crucificados, mortos, para você viver para Deus. Isso é novo nascimento. Novo nascimento não é estar na igreja ou pertencer a uma igreja. Novo nascimento não é passar pelas águas do batismo nas águas. Novo nascimento não é falar em línguas. O novo nascimento é ter a natureza de Cristo em você, viver Cristo, pensar Cristo, falar Cristo, agir Cristo. No seu dia a dia você é um cristão, você é imagem e semelhança de Cristo. Sempre foi a vontade de Deus produzir no cristão a imagem de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Pode se entender de um amém? E não é uma aparência física. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, ela não pode não parecer com Cristo fisicamente. Aliás, ninguém sabe como ele é. Mas a minha maneira de falar tem que denunciar com Cristo. A minha maneira de pensar, de compartilhar pensamentos no meio da minha comunidade, tem que expressar Cristo. Quando Pedro estava ali, seguindo a Jesus de longe, algumas pessoas chegaram para ele: você é um deles. A forma de falar te denuncia, você parece com ele. Pedro ainda não estava totalmente convertido, nem a sua fé amadurecida. Ele errou, ele falhou. Amém. Mas depois se arrependeu. No dia de Pentecostes, mandou ele. Cheio do Espírito Santo, se levanta no meio daquela multidão e diz: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E começou a pregar. Ele não tinha mais medo, ele não tinha mais temores, ele não tinha mais vergonha. Ele simplesmente ali era um pequeno Cristo. E as pessoas puderam ver nele Cristo ressurreto, Espírito vivificante. E isso tem que ser a nossa realidade. Lá no meu trabalho, as pessoas têm que olhar para mim, têm que me ver como um cristão. Na minha família, as pessoas têm que olhar para mim e me ver como cristão. Na sociedade, as pessoas têm que me ver como cristão. Se eu não posso ser visto como cristão, então eu não sou cristão. Porque quem é um cristão? Ele tem testemunho, ele tem aparência, ele parece com Cristo. E a vontade de Deus sempre foi você parecido com Jesus Cristo, não o Adão. Então Deus, antes da fundação do mundo, já tinha te predestinado em Cristo a ser imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de seu filho. Imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou, mas o último Adão, ele vem e é Espírito vivificante, é o Salvador, é o Redentor das nossas almas. Então nós somos convidados a sermos como Ele é. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ler um último texto com você, para nós encerrarmos. O Ministério do Louvor vai tomar posição aqui, eu espero. Para nós todos lermos um texto antes de cantarmos esse último hino do culto. Quero ler esse texto com vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 até o 23. Meu amigo Eric vai colocar para nós aí. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia! Somos gerados pela palavra, pela semente incorruptível, viva, que permanece para sempre. Então o que é nascido de Adão não vai morrer, mas o que é nascido em Cristo pela palavra de Deus, esse tem vida eterna, esse não morre mais, esse será arrebatado naquele grande dia. Então seja imagem e semelhança de Cristo pela palavra de Deus, pela obediência, pela fidelidade, pela entrega total. Você deve entregar a sua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então, no momento que nós vamos adorar a Deus nesse hino agora, você vai se entregar a Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você vai voltar agora para o Senhor Jesus e você vai ser gerado de novo pela palavra da verdade, vida eterna, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível pela palavra de Deus. Viva, poderosa, eficaz. Vamos orar ao Senhor. Este lugar, tu és real.
no 5 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, e mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada no último tempo. Você é semente de Deus, você é semente espiritual, você foi gerado por uma semente incorruptível que não pode murchar. A morte até pode escrever na nossa cara o título dela, mas nós, ainda que venhamos a morrer, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque nós temos a vida eterna, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A Ele seja a glória, irmão, a Ele seja o louvor, porque Ele conquistou para nós a vida eterna. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você não morre mais. Você não morre mais. Você não morre mais. Você não morre mais. Você é. Aleluia. Pastor, se o meu corpo morrer, se a minha alma sair desse corpo morrer. A minha alma foi gerada agora de novo, incorruptível. Está determinado pelo Senhor um dia em que mesmo os que morreram ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e todos, diga comigo, todos juntos subiremos a encontrar o Senhor. Essa é a nossa feliz esperança. Por isso nós estamos aqui batalhando a batalha da fé. Por isso eu digo a você: não desista, não pare, não deixe de caminhar, porque a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Pai, nessa noite, Pai amado, nós aprendemos, ó Pai, e fomos alimentados pela Tua palavra. Senhor, a nossa fé, ela está vivificada pela Tua palavra, porque não fomos gerados de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra da verdade, viva, poderosa. Oh, aleluia! Nós somos agora em Cristo Jesus, o Cristo que se manifestou vivificante, poderoso para dar vida, o dono da vida. O Senhor nos deu a sua vida por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da fé, da obediência, da entrega total, da lealdade. Senhor Deus, nos leva, Pai, a um nível mais íntimo e mais profundo de intimidade contigo, em obediência e santidade. Senhor Deus, se alguém entrou aqui por essas portas ou está nos assistindo e tem ainda uma dificuldade, Senhor, não consegue deixar as más companhias, não consegue deixar as amizades que não permitem que essa pessoa se firme nos teus caminhos. Vícios da carne, prostituição, mentira, drogas. Senhor Deus eterno, pessoas que não conseguem viver sem a mentira, não conseguem viver sem a satisfação dos desejos da carne, não conseguem ter uma mente pura, mas a mente deles é contaminada pelo pecado. Senhor Deus, gera, Pai, uma vida nova, gera, Pai, uma nova criação. Porque Adão falhou, mas Cristo se manifestou para resgatar, para vencer daquilo que Adão errou e falhou. Cristo venceu, aleluia, para nos dar a vida. Então, Senhor, recebe meu irmão, a minha irmã, que hoje
oração no seu coração, nos seus corações, de entregar-se totalmente a Deus. A partir de hoje, Pai, o Senhor não é apenas uma prioridade na vida deles. O Senhor é a exclusividade. O Senhor é o tudo. Ó Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus. Que toda a cadeia espiritual seja quebrada. Todas as correntes espirituais sejam quebradas agora. Em nome de Jesus. Que seja gerada uma nova criação